Hoje eu quero deixar com você uma breve meditação sobre a importância do altar, das pessoas estarem no altar de Deus. Há poucos dias eu ouvi uma mensagem e me tocou muito sobre essa importância, que é a importância do altar. Pessoas que vão até o altar de Deus, elas estão sempre renovando as suas forças. E antigamente as pessoas buscavam esta renovação nos cultos de oração, que eram muito fervorosos, e as pessoas vinham ao culto de oração, ali nós derramávamos as nossas lágrimas ali na presença de Deus e sentíamos a nossa vida renovada. O que não acontece hoje, com esse corre-corre, vamos ser sinceros, com o esfriamento da vida espiritual, as pessoas não conseguem mais ir para os cultos de oração. Nós temos círculo de oração nas igrejas, temos alguns trabalhos isolados, mas não temos mais aquela constância na oração antes dos cultos, nos cultos de oração, não temos isso mais nas casas. Na nossa casa, por exemplo, meu pai nos levava à oração 3 vezes ao dia. Nós orávamos ajoelhados na madrugada, meu pai chamava, orávamos também, depois nós tínhamos o culto doméstico de manhã na nossa casa e na volta do dia meu pai nos chamava para uma oração de joelhos e nós tínhamos que ajoelhar e orar. Na hora de dormir meu pai tinha também um devocional com a leitura da palavra de Deus e oração, fora os tempos outros que meu pai tirava em oração para estar falando com o Senhor. E nós fomos crescendo, a vida veio, um corre-corre, e a gente percebe essa dificuldade das famílias hoje de estarem unidas na oração. E nós percebemos essa dificuldade nas pessoas de estarem em contato com o Senhor. Só que nós achamos que todas as pessoas são iguais a nós, como crentes, e desvalorizamos, desmerecemos a importância do altar. Você acha que todo mundo tem o mesmo ritmo de vida seu, principalmente nós que somos obreiros, estamos sempre aí envolvidos com a obra do Senhor, e esquecemos que pessoas passam uma semana inteira sem orar, sem falar com Deus. E é no domingo que elas têm a oportunidade de estarem no altar. E pelo menos uma vez na semana, nós, os que dirigimos igreja, pregamos evangelho, temos a obrigação de convidar as pessoas até o altar de Deus. Porque quando uma pessoa vai ao altar do Senhor, ela é curada. Se alguém tem uma mágoa dentro do seu coração, porque a mágoa é doentia, a mágoa, ela traz um efeito terrível, por isso que Jesus recomendou para que não guardássemos raiz de amargura no nosso coração, porque a mágoa, ela faz muito mal, não para quem recebe o ódio, ou para de quem se tem mágoa. A mágoa, ela faz mal para quem guarda a mágoa. E os estudos da psicanálise, da psicologia, revelam isso com muita clareza. Os problemas que podem causar a alguém por causa de uma mágoa, as doenças psicossomáticas que podem entrar em ação quando nós passamos a ter um coração magoado, quando nós odiamos. E quando alguém vem para o altar, ela joga ali as mágoas, ela joga ali aos seus sentimentos de perda mais profundos, aquela dor por alguém que se foi, aquela dor por aquele filho que a mãe não consegue mais entender, aquela dor por algo financeiro que você perdeu. Você chega no altar e chora, e se derrama, e fala. A importância de falar é muito importante quando alguém consegue externalizar aquilo que está sentindo, externar aquilo que está sentindo, aquilo que está lá, externar, colocar para fora. Nós até criamos aí uma outra palavra, mas colocar para fora aquilo que está aí dentro do coração, aquilo que está atingindo, aquilo que nos incomoda. Por que é que as pessoas vão ao psicólogo? Por que é que as pessoas vão ao psicanalista? Por que é que as pessoas procuram os profissionais nesta área? Porque elas não vão ao altar. Se as pessoas fossem ao altar, soubessem a importância do altar, se elas fizessem essa prática, pelo menos uma vez por semana,
Elas não iriam ao psicanalista nem ao psicólogo, sabe por quê? Porque elas iriam ao altar. E quando elas chegassem no altar, elas estariam contando, porque você vai ao profissional para contar. Então, quando você vai ao altar, você conta. Você abre a sua boca e diz: Senhor, eu estou passando por isso. E aí você chora. Quem é o psicólogo hoje que consegue arrancar a lágrima de alguém? Com essa crise de sentimentos que estamos vivendo, seria complicado para arrancarmos como profissionais da área, estarmos arrancando, os psicanalistas, arrancando aí esse sentimento das pessoas, essa vontade de chorar, essas lágrimas. Isso se transforma, sabe o quê? Em amargura, mas nunca em lágrimas. Quando uma mágoa se transforma em lágrima, quando uma amargura vira lágrima, ela se dissolve. Quando ela volta para dentro, ela se transforma em maldade, ela se transforma em doença. O altar tem todo esse poder. É no altar que nós descarregamos, que nós tiramos de dentro de nós aquilo que está pesando. Então você vai ao altar, você conta. É o primeiro passo. O primeiro passo, eu nem diria que é contar. O primeiro passo é ouvir o convite do altar e encontrar coragem para levantar e ir até o altar. Esse ato de levantar para ir até o altar já não é uma inércia, é levantar, é subir, né? É estar em uma posição de reconhecimento que eu preciso. Ao mesmo tempo que eu me levanto para ir ao altar, que é um ato de levantar, de subir, de grandeza, eu estou me humilhando, porque quando eu levanto para ir ao altar, eu estou me expondo publicamente. Eu estou confessando que eu não sou uma super mulher e você não é um super homem, que nós precisamos de ajuda. Já é uma busca de ajuda. Por que as pessoas se reúnem quando tem algum problema de vício? Eles têm uma associação e se reúnem para contar que são, para admitir que realmente eles têm um vício e que precisam de mudar de vida. Isso aí já é mais da metade do caminho andado, minha gente. Quando você se levanta e vai para o altar, o que está acontecendo ali? Você está assumindo a sua postura de necessidade. Você está dizendo: eu preciso de ajuda. E aí você vai até o altar. Você venceu a sua timidez, você venceu o povo que está olhando para você, você venceu tudo. Você está vencendo já. Quando você levanta para ir ao altar, você já começou a vencer o seu problema, vencer a sua dificuldade. E outra coisa que operou no seu coração, antes de se levantar, a fé. Eu vou ao altar e lá Jesus vai mudar a minha vida. Eu vou ao altar e lá eu vou ser curado da minha enfermidade. Eu vou ao altar e vai ter mudança na minha vida financeira. Se você se levanta para ir ao altar, você tem coragem de levantar cedo para ir para o trabalho. Você consegue levantar e se expor na rua. Você consegue chegar e pedir um emprego. Você perde aquela timidez de chegar até as pessoas porque você teve a fé, a coragem para ir até o altar. Aí vem o caminho do altar. Será quantas pessoas estão olhando para mim? Será o que é que estão pensando de mim? Será que estão pensando que eu estou com uma doença feia? Será que estão pensando que eu estou com um pecado muito feio? Essas são as barreiras para se vencer até chegar no altar. Quando você chega no altar, você já venceu essas barreiras. O que é que as pessoas... Quando você chega no altar, você diz assim: eu não estou nem aí. Eu quero, eu preciso, eu necessito de ser curado. E eu não estou nem aí para que as pessoas pensam. Isso te dá força no outro dia. Se você tem um trabalho do qual você envergonha dele, e aí no outro dia você vai trabalhar sorridente,
Você vai varrer a rua cumprimentando as pessoas que passam e não de cara feia, com chapéu no rosto, para que ninguém te reconheça. Porque você perdeu a timidez, você foi até o altar, você andou no meio das pessoas e quando chegou lá você disse, eu não estou nem aí. Eu estou fazendo uma coisa legal e eu vou levantar a minha cabeça porque eu estou trabalhando. Quando a pessoa chega no altar, ela diz para si mesma, eu não quero nem saber. Eu quero saber que eu vou sair aqui do altar e quando eu sair daqui, eu vou ser outra pessoa, eu vou ter uma vida diferente, eu vou vencer com mais facilidade, as coisas não vão me amedrontar, os fantasmas não virão para mim como tem vindo, porque eu vou para o altar. Ir no altar, eu estou no altar. Estar no altar é matar leão, é matar urso, é estar ali matando aquilo que tem dentro de nós, o orgulho. O orgulho hoje impede muitas pessoas de chegar no altar de Deus, orgulho. Mas você, quando vai até o altar, você acabou de vencer esta questão de orgulho. Glória a Deus, aleluia. E o que acontece quando chega no altar? Alguém te abraça? Não, aí você fala. Olha que coisa mais interessante. É o que eu disse ali, você derrete na presença do Senhor. Você chora. Eu ainda estou falando só dos aspectos psicológicos do altar. Não cheguei na outra parte ainda, a parte que você recebe de fora para dentro. Eu estou falando de dentro para fora. E quando você chega no altar, você chora. Você conta o que é que você está precisando. Quando nós conseguimos contar o que é que nós estamos passando, seja o que eu falei agora, um sentimento de perda, seja uma necessidade, um problema interno, uma mágoa, quando você coloca aquilo para fora, você já se sente curado, porque você conseguiu falar, você já dispensa psicanalista, você já dispensa o psicólogo, você já dispensa tudo, sabe por quê? Porque você conseguiu falar, você não precisou sentar numa cadeira, né? Para alguém ficar te analisando. Você já conseguiu falar do seu problema ali no altar. Daí a pouco, você recebe a oração. E quando você recebe a oração, a graça de Deus que está ali sobre o altar, a graça de Deus que está derramada, a medida, a porção, que está ali para ser sendo derramada sobre todas as pessoas que chegam ao altar, que se humilharam, que tiveram coragem de ir até o altar. Essa bênção de Deus alcança a minha e a sua vida e nós somos transformados. A Bíblia diz, tudo que pedires em meu nome, crendo recebereis. É claro que o que nós pedimos tem que ser dentro da vontade de Deus, mas a Bíblia tem esta promessa. Quem vai para o altar não vai para pedir para ficar em pecado, ele vai para pedir para ter uma vida de transformação. Então, ele não vai pedir coisas ruins. A Bíblia diz, vocês pedem e não ganham porque pedem mal. Mas aqui quem vai para o altar não vai para pedir mal. Ele não vai para pedir que Deus se vingue dos seus inimigos. Ele não vai para pedir que Deus amaldiçoe aquela pessoa que o ofendeu. Ele vai pedir, Senhor, me perdoe, trata comigo. Aquelas pessoas que vão para o altar, elas vão para ser tratadas no seu interior. E Deus trata. Se tem uma coisa que meu Deus sabe, é tratar o nosso interior. E nós chegamos ali no altar. Chegamos com problemas, dificuldades e saímos abençoados. Hoje eu fiz um teste. Eu gravei uma falazinha para o WhatsApp. E aí eu fiz um teste. Eu liguei para uma pessoa que ontem estava no altar. Aquela pessoa passou muito tempo sem ir ao altar. E ontem ela foi ao altar. Eu liguei e perguntei, como está hoje? Foi de propósito. Ela lembrou do altar na hora, não precisou nem de eu falar assim, como que você sentiu depois do altar? Ela falou para mim, hoje eu estou leve, aleluia. Eu estou sentindo leve, sabe por quê? Eu senti a presença de Deus, eu fui para o altar. Aí sabe o que acontece? Essa pessoa que foi curada, ela sente liberdade para saltar, para alegrar na presença do Senhor. Ela fala, quando ela é batizada com o Espírito Santo, ela fala em línguas estranhas, e aí coisas boas começam a fluir dessa pessoa. E ela começa a ter coragem ali, uma coragem sobrenatural, uma ousadia. Pessoas tímidas que não saíam ali do seu esconderijo, porque a pessoa tímida, medrosa, não fica só nisso.
muitas se tornam invejosas, porque elas queriam fazer algo que não conseguem fazer. E isso faz com que elas venham a odiar as pessoas que fazem. E elas começam a colocar defeito, elas começam a criticar, elas se tornam críticas das pessoas porque eu gostaria de fazer, não posso fazer. Outra, elas não medem a dificuldade de alguém que está fazendo algo. Elas não sabem porque elas não fazem. Elas não sabem o grande privilégio que é estar gravando um vídeo desse aqui e errar uma palavra de português, um português aí, uma palavrinha que você fala todos os dias. Elas não têm esse privilégio. Elas não têm esse privilégio de estar aqui ao vivo e a cores, fazendo a citação da Bíblia e às vezes errar o livro, o personagem. Elas não têm esse privilégio porque elas não vão, elas não falam. Então fica muito fácil sentar lá e criticar. Oh, fulano errou. Elas não têm o privilégio de errar um hino. Isso é privilégio, gente. Você chegar lá na frente, começar a cantar e errar, isso é privilégio. É porque você foi cantar, você teve coragem. E elas não têm esse privilégio. Elas nunca foram criticadas. E sabe por quê? Porque nunca fizeram nada. Porque só é criticado quem faz. Então isso as torna o quê? As tornam críticas, né? Exigindo perfeição das pessoas, o que elas não podem nos oferecer, perfeição. E nós, quando estamos nessa situação de timidez, começamos a exigir que as pessoas sejam perfeitas, porque eu quero me ver através dela. Então fica aqui para você a importância do altar para ser curado. E aí você recebe a oração, e Jesus te cura, e Jesus te renova. E Jesus ajuda você a vencer essa timidez que assola a sua vida, que pode se tornar em doenças como a depressão, essa doença terrível que tem assolado a humanidade, esse terrível gigante que tem se manifestado na vida das pessoas que não vão ao altar. A partir do momento que você passar a ir ao altar de Deus, você vai ser curado e curada dessa depressão. Muitas pessoas têm sido curadas na nossa igreja. Nós ganhamos uma mulher para Jesus e aquela mulher não tinha condição de ir, de atravessar a rua. Por quê? Por causa da depressão que ela adquiriu. Mas aí o que acontece? Ela foi para a igreja, começou a frequentar o altar de Deus e dentro de poucos dias ela já estava curada da depressão. Então o altar cura a depressão. O altar pode curar as tristezas, os problemas que afetam o nosso dia a dia, a nossa vida. Então, você que é pastor, pastora, convide pelo menos uma vez na semana as pessoas para ir ao altar do Senhor e você vai ver o que Deus vai fazer na sua igreja. E chegando ao altar, deixe Deus trabalhar, batizar com o Espírito Santo, renovar, deixe as pessoas se emocionarem. Deixe as pessoas externarem o que elas sentem. Por exemplo, isso vai depender do temperamento das pessoas. Se você tomar um choque, como é que você vai reagir? Se eu tomar um choque, eu vou ficar chorando, quieta. Há pessoas que tomam choque, elas gritam, elas pulam. Isso vai do temperamento. Uma pessoa, quando recebe o revestimento do poder de Deus, se ela tem um temperamento introvertido, ela vai ficar aí chorando. Se ela é mais extrovertida, mais sanguínea, ela vai pular para cima, vai gritar. Isso é normal, gente. Isso não é meninice, não. Isso é do ser humano. Então vamos aceitar as coisas, aceitar o que Deus faz, parar de querer colocar trave, limites para o Espírito Santo operar e vamos deixar Deus fazer milagres no nosso meio e você vai ver, a sua igreja será poderosa e abençoada por Deus. Amém.